aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Novembro chegou. Gente, finalzinho de ano me dá um friozinho na barriga. Confesso que eu estou ansiosa, porque, enfim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Tu já sabe, aprendiz. Mas agora tá começando o friozinho aqui, chuvinha. Agora mesmo, nesse momento, eu estou gravando com. Eu chamo de. É aquele protetor de ouvido, minha orelhinha, porque eu tô com frio, eu sinto muito frio no ouvido. Então. Eu tô com friozinho, já botei meia no pé. Falei: "Meu Deus, é verdade, o inverno chegou". E olha só quem dizeria minha vovó que falava assim: "Quem dizeria? Quem diria que eu gosto, né, tô tomando um gosto por outono e inverno". Gente, não é amar, não é dizer que eu amo, ai, que adoro, que fique na expectativa, mas, são 6 anos morando fora do Brasil, né, então com o tempo eu vou acostumando com as estações e também sabendo aproveitar cada uma delas. Eu acho que o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eu me pico para o Brasil, mas quando troca assim, é aquele momento de eu sinto que eu trabalho muito mais focada, assim, porque eu acho que verão a gente quer sair, aproveitar, viver mais. E outono e inverno é ótimo pra, eu acho que arrumar a casa, não só literalmente falando, né, de arrumar a casa, organizar as coisas e tudo mais, já estou querendo arrumar a minha árvore de Natal, inclusive, que a gente comprou uma árvore nova, então já estou ansiosa para poder armar, que a do ano passado não saiu como eu queria, então eu quis comprar outra esse ano. E eu acho que internamente também, pra mim é um momento que, eu consigo refletir um pouco mais sobre a vida, eu como vocês sabem, eu coloco algumas metas ali, até fiz um episódio falando sobre isso e tal, que é o Ainda Dá Tempo, né, faz o teu? Faz o teu, nega, ainda dá tempo, acho que é esse o nome do episódio. E aí, nesse episódio de hoje, ele veio de algumas conversas que eu tive recentemente, pra gente sempre lembrar o nosso ponto de partida. O meu ponto de partida, ele é totalmente diferente do seu. E eu acho que tudo ao nosso redor, a geração que a gente tá vivendo agora, faz com que a gente se sinta em uma corrida, né. Mas primeiro que não estamos em uma corrida, tá. Eh, eu acho que, estamos muito acelerados, com muita sede das coisas acontecerem muito rápido, e aqui eu tô falando muito por mim, né. Se você é diferente disso, me ensina. Mas, eu acho que nesse momento a gente consegue ver algumas coisinhas e, bom, eu estava tendo algumas conversas recentemente e que me fez lembrar, porque eu acho que é muito fácil a gente esquecer o nosso ponto de partida, né. Ah, quando as situações acontecem. Vou dar um exemplo, vou dar um exe uns exemplos, mas antes de eu entrar aqui nesses exemplos, lembra gente, é muito importante, aprendiz, que você dê 5 estrelas aqui, se você ainda não deu. Você vai no Spotify, dá lá 5 estrelas, segue se você não tá seguindo, ativa o sininho também, tem um sininho mesmo aqui, tanto no Spotify como no YouTube, independente de onde você esteja ouvindo, é muito importante esse engajamento. Deixa seu comentário, às vezes você manda pra mim que: "Ah, Indy, amei o episódio e tal". Eu amo receber mensagem de vocês, mas quando vocês colocam no Spotify também ajuda pra poder chegar em mais pessoas, então eu também respondo no Spotify, no YouTube, o seu comentário, então deixa ele aqui. E se você quiser contribuir ainda mais, você pode compartilhar no seu Instagram, compartilhar com uma amiga, é muito importante. E também tem o Apoia-se que com R$ 5 por semana você consegue colaborar para a continuidade desse projeto. Agora, vamos lá. Eu semana passada, ou foi semana retrasada, eu tive um um encontro, né, eu tomei um café com uma menina, né, que acontece, eu empreendo, né, eu tenho uma agência de viagem, pra quem não sabe, o Seu Vai Embora ponto viagens, e eu sinto muita falta de contatos que trabalham nessa mesma área. Empreender já é uma jornada meio solitária, né. Então eu sinto falta desse tipo de contato, de estar com pessoas nesse mesmo ritmo e pra mim é muito difícil, porque eu também tô naquela fase em que eu tô muito seletiva, que eu faço um filtro muito grande, e as pessoas que eu tenho identificação pessoal não tenho identificação profissional, e as pessoas que eu poderia ter uma identificação profissional, eu não tenho identificação pessoal. Aí vamos lá. Eu a menina que eu encontrei, ela faz parte, né, do empresa que eu fiz parceria, que eles vão para 2 vertentes. A vertente de vender pacotes de viagem e tal, que é o que eu entrei com o intuito de fazer, e a vertente de marketing multinível.
né, que é, você fazer parte da rede da pessoa e tal, que desde o início eu não queria fazer parte disso, porque não é o meu perfil, não é algo que eu acredito. Posso pagar minha língua depois? Posso pagar minha língua depois. Mas nunca foi algo que eu acreditasse. Nada contra, tem até amigos que já foram envolvidos. Eu lembro, velho, quando eu era adolescente, eu demorei muito pra ter as coisinhas, né. E aí eu tenho um primo meu que ele entrou na Telex Free, ele foi um dos primeiros. Você lembram disso, Telex Free? É Telex Free? Eu acho que era Telex Free o nome. Mas foi uma época que acho que quando bombou a primeira vez o marketing multinível no Brasil, que é é isso, é muito difícil não parecer com um esquema de pirâmide. Então pra mim, eu não tenho tempo para poder pesquisar a fundo, e eu sempre fico muito desconfiada, possa ser que até tenha marketing multinível, né, empresas de marketing multinível, que seja diferente, mas, eu acho que, de forma geral, me dá essa impressão, então, pra eu acreditar é muito difícil. Aí, meu primo, o William, era um primo meu, um dos poucos por parte de pai que me deu esse notebook, e ele ganhou muito dinheiro na época, depois ele foi pra Rinodê também, enfim. Ele ganhou muito dinheiro por um tempo, hoje ele tá aí, eu acho que ele nem trabalha mais. Então assim, cada um sabe o que faz, o que quer, o que acredita, mas não é o meu perfil. Aí beleza, fui trocar essa ideia com essa menina, e eu falei: "Mano, eu espero que ela não tente me empurrar pra poder participar da rede dela". Mas foi o que aconteceu. E assim, talvez esse episódio chegue até a ela. Mas, assim, né, talvez ela escute, enfim, a carapuça sirva, mas eu tô falando de uma forma muito honesta, porque não foi nada que eu não falasse ali, né, esse lance de acreditar e tudo mais, não foi nada que eu não falasse ali, pessoalmente. E aí foi muito engraçado, porque no início da conversa, essas pessoas geralmente têm um script muito pronto. E, gente, eu vim da venda. E toda vez que eu lembro que eu vim da venda, né, apesar de ser formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, todos os meus trabalhos estavam relacionados, sempre foram relacionados, a vendas e atendimento ao cliente. Então, eu já comecei com isso com manhã, lá em casa, no vão, né, lá no Embrião, como minha mãe chama, a casa que a gente morou até os meus 19 anos, de um cômodo só. Eu sempre ajudei manhã nas vendas e sempre tive esse instinto de pegar as coisinhas pra vender. Com 8 anos eu já ajudava a manhã em casa. E aí, eu sempre tive esse instinto, mas assim como manhã, eu acho que eu ganho uma pessoa muito mais pela simpatia, pela identificação, pela conexão, do que uma venda massiva. E eu sei que muitas vezes eu posso estar perdendo dinheiro com isso, mas não é o jeito que eu acredito que se sustenta a longo prazo. E, assim, eu acredito que vendedor não pode se achar chato, né, no caso, tipo, eu sei que tem pessoas que têm um tipo de venda mais agressiva e tá tudo bem, mas não é o meu modelo, né. Eu não acho que vender o meu trabalho é chato, eu não sou uma pessoa que tem medo e vergonha de vender, mas eu sigo por um caminho em que eu acredito e que eu sei que a longo prazo, né, se sustenta. Tanto é que eu tenho muitos clientes que estão retornando para comprar comigo. Então, assim, que estão indicando para pessoas. Eu já falei isso aqui, né, hoje os últimos clientes que eu tive nos últimos meses, foram clientes que já compraram comigo, né, a grande maioria. E aí, quando ela começou a falar, eh, ela foi muito falando ali: "Ai, porque é como você vai conseguir essa liberdade financeira, como você vai conseguir isso, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, como você vai conseguir uma empresa, pipipi, pó-pó-pó". Eu falei: "Olha, eu já tenho a minha empresa, eu já tenho o Você Vai Embora Pra Tu Viagens, não quer dizer que eu não queira crescer, eu não queira fazer novas parcerias, mas não foi o meu intuito quando eu fechei a parceria com vocês, é realmente para vender pacote, porque eu não me vejo nesse modelo de rede, de, sabe, de colocar pessoas em uma rede assim. Não me vejo, não é o meu intuito. Aí só que aí ela, como eu falei, tem esse script que eu sinto que é pronto, né, e, tanto é que eu falei disso de não me identificar, eu falei que estava vendo ali as coisas da empresa e que a maioria das pessoas eram brancas, aí ela falou-me assim: "Ai, mas tem uma menina negra no meu time, na minha equipa". E equipe, tudo a mesma coisa, tá? É porque em português de Portugal eles falam equipa. E aí ela falou eu falei assim: "Tá, mas, é uma pessoa, né, imagina, a equipe dela tem mais de 100". E aí já vem o lance da identificação, né, que hoje, assim, há um tempo atrás, muito provavelmente, eu seria muito grossa na condução dessa conversa, mas eu tentei ser muito educada, porque, enfim, ela também estava fazendo o trabalho dela e tal. E aí eu falei: "Não, não é sobre isso, é sobre ter mais pessoas pra eu olhar para o lado e não me sentir a única nesse lugar".
E ela falou: "Ai, mas isso é coisa da sua cabeça". Gente, a pior coisa que você pode falar pra uma pessoa negra é que isso uma das piores, né, tem muita coisa pior que pode ser falada, mas quando você não vive aquilo, quando você não viveu experiência, é experiência. É uma coisa que eu sinto que as pessoas, de um modo geral, têm muita dificuldade de entender. Experiência é experiência, cada um vai ter a sua. E aí ela falou assim: "Ah, isso é coisa da sua cabeça, porque todo mundo é muita gente boa e tudo mais". E eu, Indiara, Vitória, o que vos fala, eu não consigo acreditar muito nessa energia de, ai, aquelas palestras, aqueles coaches motivacionais, de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, de que quem quer faz. É muito partir do mesmo lugar. E como esse script, assim, é engraçado, porque quando você trabalha com vendas, você estuda muita coisa, né? Vendas, gestão de empresa, crescimento, liderança. Então tem gatilhos. A habilidade de vender algo, ela é treinável, né? Então eu acho que sim, eu sempre tive essa iniciativa por causa do meio que eu vivia ali com manhã e pela necessidade também, né? Que eu não queria estar com 8 anos pensando em vender nada e nem pensando em dinheiro. Mas, a vida me trouxe até esse ponto aí. E aí, eu conseguia ver na conversa dela, no diálogo dela, todos os gatilhos que ela estava usando, tudo que ela estava querendo implantar e tal. E por um momento, logo no início, mesmo tendo consciência disso, eu me questionei durante a conversa, eu falei: "Cara, será que eu estou deixando de ser ambiciosa? Será que eu estou deixando realmente uma oportunidade legal na mesa e eu tô será que eu tô me tornando uma pessoa preguiçosa?". Enfim, eu comecei a me questionar o que eu acredito por uma conversa que eu já sabia que não era uma conversa que eu acredito, mas, eh, e isso se aplica, eu acho que isso pode se aplicar para várias situações da sua vida, né, que às vezes a gente tá no caminho, a gente sabe qual é o caminho certo, a nossa intuição diz, as pessoas ao nosso redor também podem dizer, e a gente vai por outro caminho, porque ele parece muito tentador. E aí eu ainda falei pra ela que o meu sonho mesmo, tipo, a agência eu tô muito realizada com a criação da agência e com o meu empreendimento, jamais vou abrir mão, né, pelo menos não tá nos planos para os próximos anos, mas o meu sonho mesmo é conseguir, monetizar as minhas redes sociais, porque o que eu amo fazer é produzir conteúdo. Então, imagina, um mundo ideal pra mim, um sonho pra mim, seria eu ter a agência e colocar e só gerir ela, eu acho que eu sou boa também em gestão, então, gerir ela não tá tão na frente, inclusive esse mês, eu hoje, nesse momento que eu estou gravando o episódio, eu já começo a treinar a menina que vai trabalhar comigo meio turno. Eu ficaria ali na gestão, até para ter um produto para vender e tudo mais, é importante para entrar dinheiro, ter uma constância. Eu não me vejo também tendo só uma empresa, eu consigo me ver no futuro tendo mais empresas, mas, o meu sonho é o podcast aqui, chegar para mais pessoas, é por isso que eu falo tanto para vocês, apoiarem, né, e tal. O YouTube, que tá quase chegando aos 1.000 inscritos. O Instagram, que tá lá naquela bênção de Deus, que não sai das 25.000, mas que eu acredito muito no que eu faço. Então, é o meu sonho. Só que é isso, sonho que é um sonho que eu tô constante, venho produzindo e que eu sei que pode não depender 100% de mim. Então por isso que eu criei a agência, para as coisas rodarem, porque preciso de dinheiro, precisa de um trabalho. E tô muito feliz com a agência, mas o meu sonho é esse. E aí eu comecei a questionar. Enquanto no início daquela conversa eu comecei a questionar, falei: "Velho, puxa, será que eu tô criando coisa onde não existe? Será que eu tô criando essa barreira?". Eu comecei realmente a questionar quem eu era, o porquê que eu estava questionando aquilo e tal. E aí, no meio da conversa, a gente falando, e eu sou uma pessoa que eu amo falar, mas eu também amo ouvir. E eu amo ouvir histórias reais. Então eu comecei a perguntar mais sobre a vida dela e tudo mais. E aí, tipo, ela me cortava várias vezes. Tipo, eu falava alguma coisa, ela falava já outra, meio que nesse ritmo de querer se identificar e tal. Então, tipo, às vezes ela não deixava nem eu terminar uma frase. Então, até pra isso eu precisava ser uma pessoa que sabe, ser muito incisiva no que eu estava falando, às vezes, porque, a condução era muito sobre ela e sobre o negócio, e eu não queria falar só sobre isso. Na verdade, eu não queria nem falar mais, né, mas eu estava ali, então tentei fazer por onde. E aí, eu passei por esse, vamos supor ali, quase a primeira hora da conversa, isso durou umas 2 horas, sim. Quase a primeira hora da conversa toda, eu estava me questionando, tipo assim, eu estava falando "não",
Mas aí chegou um ponto que eu estava assim: "Nossa, eu vou pensar, velho, será que eu tenho que pesquisar melhor. Ai, será que eu tô deixando essa oportunidade, essa grande oportunidade passar?". E assim, por exemplo, ela é uma pessoa que tá trabalhando, ainda trabalha em um outro lugar e tudo mais, e ela estava tentando até usar esse gatilho de que: "Ai, você vai ter a liberdade de tempo", e hoje eu tenho uma liberdade de tempo, porque eu trabalho de casa, eu trabalho pra um negócio que é meu, então eu já tenho isso. Não tô ganhando o dinheiro que eu queria, mas já tenho isso. E aí eu falei isso pra ela, mas parecia que ela não estava me ouvindo, parece que eu estava falando, ela não estava me ouvindo. Enfim, e nisso, nesse primeiro momento, eu estava assim: "Ai, nossa, que saco", mas ouvindo e me questionando, porque, enfim, é uma coisa que eu venho aprendendo, né, com o tempo e a maturidade, que às vezes a gente tem que escutar, coisas que a gente não concorda. Então eu já estava ali e falei: "Tá bom, ok". E aí nessa eu desacreditando de mim, chegou um ponto em que eu falei que comecei a trabalhar oficialmente com 16 anos e ela falou: "Ah, eu comecei a trabalhar com 25". E nesse momento, parece que tudo que foi falado antes você fez, sabe quando vai dar uma rebobinada? Fez. E eu falei: "Gente, olha o ponto de partida dessa mulher. É uma mulher branca, é europeia, né, ela é portuguesa. E não é só sobre isso, tá, mas, poderia ser uma mulher preta brasileira, mas o ponto de partida dela é totalmente diferente do meu. Ela se formou na faculdade, né, aí ela contou coisas pessoais, a mãe dela já tinha falecido e tudo mais, mas enfim, você ingressar na universidade, fazer todo o seu curso na faculdade e depois que você acabar, você com 25 anos falar: "Ai, agora eu vou trabalhar", gente, isso é um grandíssimo privilégio. E aí eu comecei aí nesse momento eu falei: "Cara, não, eu tô certa no que eu tô pensando", isso tudo aqui na minha cabeça, com as vozes da minha cabeça. Eu até coloquei um quadro agora no Instagram, das vozes da minha cabeça, @se vai embora, se você não segue lá, segue. E aí eu falei: Véi, não, 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 não entra nessa pira". Eu, tipo, eu mesma pensando e falando comigo: "Não entra nessa pira". A pessoa começou a trabalhar com 25 anos, o ponto de partida dela é totalmente diferente do meu. Então, quando eu falo pra você: "Ah, precisa de autoconhecimento. Ah, precisa se avaliar, precisa entender a sua história, precisa entender qual é a sua régua, qual é o seu parâmetro", é pra esse tipo de situação. Porque vão ter situações que a gente vai se questionar, acho que até seria estranho se não tivesse nada que a gente se questionasse, né. Mas rapidamente você tem que reconhecer qual é o seu caminho. Eu falei: "Ai", tipo, eu dei uma virada, assim, depois da conversa, que eu deixei ela falando, eu falei: "Ai gente, não, tô tranquila na minha decisão, não tô maluca, não é o que eu acredito". Foi isso que me fez parar de me questionar, sabe. Aí ela já tinha vendido Herbalife, já tinha eu falei: "Mano, não, não, não". Tipo, primeiro, olha só, a pessoa preta, quando ela erra, uma mulher preta, imagina, eu enquanto brasileira negra, se eu erro, eu faço uma escolha errada, às vezes essa mancha no meu nome, ela pode nem passar, porque eu tô suscetível a errar, gente, eu sei que você me acha incrível, que parece que eu não erro, mas eu erro muito. Mas até a capacidade de, poxa, a Indiara errou, ela entrou no negócio errado e tal. Isso pode marcar o resto da minha carreira profissional e para uma pessoa branca passa rapidamente. Que nem a história de uma menina que em Dublin, que era intercambista, que ela inventou que estava com era um câncer, era alguma coisa que ela inventou e que precisava de dinheiro para poder, fazer um transplante, era uma coisa assim. E era uma menina branca. E, gente, as pessoas, sem questionar, fizeram vaquinha para ela. E eu tenho certeza que se fosse uma pessoa preta, retinta, teria questionamento de pessoas brancas. Eu tenho certeza, isso aqui, pelo menos um questionamento teria. Então, o ponto de partida, apesar de eu já saber por todo o físico, né, o que entrega, o que vem primeiro, de: "Ai, você é uma mulher branca, europeia, nã-nã-nã", eh, eu saber que o ponto de partida da gente era diferente, quando a gente começou a conversar sobre a vida pessoal, falei: "Véi, nosso ponto de partida é diferente. Eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo bem seguir meu coração". E ainda assim, quando eu saí da conversa, eu conversando com o meu querido e ele falou: "Indiara, não, você não", que eu perguntei pra ele umas 3 vezes: "Eu tô doida?" E ele: "Não, meu bem, você não tá doida", porque assim, a gente tem um diálogo muito honesto, né, e eu de falar: "Olha, você tá se passando e tudo mais". E eu falei: "Tem certeza que eu não tô doida?" Ele: "Tenho". E a mesma coisa com eu mandei isso, eu expliquei toda a situação para o chat e o chat eu sei que inteligência artificial não é tão confiável assim, né, fala muito o que a gente quer ouvir.
Mas eu perguntei muito, tipo assim: "Ah, o que é que você acha disso e tal?" E ele foi levantando, assim, em fatos também, em informações, de que não, eu não estava doida e de que eu estava certa em seguir com o que eu estava seguindo. Mas se eu não tivesse o autoconhecimento que eu tenho e se eu não tivesse a maturidade, né, que eu tenho hoje de: "Ok, ouvir ali, dar 2 descalças, dar um pin nessa parte. Ô porra, me deixa em paz", eu ia ficar ainda mais, com essa sensação essa sensação de questionar se eu estava no caminho certo, eu acho que ela viria e poderia tomar conta, né. Ela veio e eu ficou por um tempinho e eu rapidamente retomei minha consciência. E aqui quer dizer que eu esteja no caminho 100% certo? Talvez eu olhe lá na frente e fale: "Vixe, não". Mas eu acredito muito que os caminhos eles levam a gente para onde a gente tem que chegar, né. Eu acredito muito no movimento, então eu tô me movimentando, eu tô agindo com as condições que eu tenho hoje. E com muita honestidade, com muita perseverança, acreditando muito no que eu acredito em relação à espiritualidade, mas também acreditando muito no que eu tô fazendo no meu trabalho, né, que a empresa ela não tá aí há 1 ano à toa, enfim. E possa ser que eu não esteja ganhando, que ela foi falando: "Ai, porque tem fulana que ganha, 50.000 euros, 40.000 euros no mês", eu falei: "No mês?" Ela: "No mês", eu falei: "No mês?" Ela: "No mês", eu: "Tá bom". Gente, eu 40.000 euros no mês, assim, joga a toalha. E eu não consigo ser esse tipo de pessoa que ignora a a humanidade da pessoa, né, de onde ela veio, quem ela é. Quando eu falei, né, que não me identificava em essas coisas de eventos e tal, porque geralmente eu sou a única pessoa negra ali, ela falou: "Ah, isso é coisa de sua cabeça", já me perdeu ali. Ela poderia me ganhar, talvez, com um discurso totalmente diferente, ela poderia me ganhar, eu poderia eu hoje estar pra vocês poderia aqui agora estar pregando a palavra do marketing multinível, mas eu não consigo ignorar. Essa sou eu, e possa ser que eu esteja perdendo realmente muito dinheiro com isso. Mas não sou eu, isso não se sustentaria a longo prazo. Então esse é meu ponto de partida, é o ponto de partida de que eu vou considerar de onde a pessoa veio, quem ela é, a história dela, talvez possa ser trouxa, muitas vezes, mas eu prefiro ser assim e ganhar as coisas na honestidade, sabe, com sinceridade, com empatia. É que nem às vezes, tem situações assim, né, que a pessoa vem falar comigo e aí eu sei que, por exemplo, comprar passagem comigo do Brasil pra Europa, da Europa para o Brasil, passagem intercontinental, eu consigo muitas das vezes garantir um valor muito bom, né, principalmente se comprar com antecedência, programar e tudo mais. Consigo. Mas aqui dentro da Europa, né, low cost agora eu já consigo vender também em parceria com essa plataforma, mas é obrigatório ter o seguro da plataforma, né. Então fica um pouquinho mais caro, o seguro é ótimo, se você quiser ter eu recomendo, então sai elas por elas, mas a maioria das pessoas quando estão aqui dentro da Europa, para países dentro da Europa, não viajam com seguro. Eu poderia não falar isso para o meu cliente, mas eu não consigo não falar. Eu não consigo, pensar só no dinheiro 100%. Teve uma outra situação, um dia desse, que eu poderia falar pra cliente, tipo assim: "Olha, tem isso aqui pra você pagar", e eu não consigo. Eu não consigo, gente, eu sou péssima em mentir, eu sou péssima em formular, desculpas, eu sou péssima em maquiar as coisas, maquiar a realidade. Eu sou muito Nisso, eu sou muito preto no branco, sabe, ou branco no preto, tanto faz. Mas eu sou muito botar os pontinhos nos is e seguir ali, olha, é isso, são fatos, eu não consigo eu acho desonesto. E eu sei que tem gente que faz de uma outra forma e tá tudo bem, e que tá ganhando muito mais dinheiro, mas eu não consigo. Então, o meu ponto de partida, talvez eu esteja em desvantagem, mas eu sinto que a longo prazo é o que mais se sustenta. E aí eu também estava lembrando, né, aí nisso eu cheguei em casa e desse dia pra cá, né, eu estava lembrando de muita coisa. Eh, Tanto é que no sábado eu estava almoçando lá nos meus sogros, e aí meu sogro a gente chegou num assunto em que ele, quando era criança, quando os filhos era criança, né, ele é adulto já, mas quando os filhos era criança, incluindo o meu querido, ele se vestia de Papai Noel. E aí, caiu a minha ficha de que eu sonhava com isso quando era criança, e que provavelmente meus filhos vão ter isso, tanto do meu sogro como do meu querido, e que eu vou chorar igual a criança. E aí eu comecei a chorar, eu fiquei assim: "Gente, eu vou viver algo que eu sonhei quando eu era criança e eu vou conseguir proporcionar para um filho meu, uma filha minha,
a realização, né, eu vou me realizar criando os meus filhos nesse sentido, né, não que um filho meu venha pra suprir coisa minha. Não, você tá conseguindo entender, né, tu não é burra. Mas que, tipo, essas coisinhas bonitas que eu não vivi, que eu sonhava, quando acontecerem, eu vou tipo, eu sei que tem gente que cria um filho, e aí gente, tem coisas que eu falo: "Cara, é o ponto de partida". Eu sei que tem gente que fala: "Ah, eu não vou criar meu filho acreditando em Papai Noel, pê-pê-pê-pô-pô-pô", e que eu acho justo, acho válido, e é uma proposta totalmente válida, né, do tipo: "Ah, é capitalismo", a gente sabe que é uma data comercial e tal. Mas, pra mim, ai, eu vou estar ali também e depois de grande eu converso, mas eu vou estar também realizando um pouco do Indiara Criança, essa Indiara Criança que hoje eu consigo reconhecer o quanto ela não foi tratada como criança, porque com 8 anos eu estava preocupada com o dinheiro junto com manhinha, vendendo junto com manhinha, com 16 anos eu estava dando conta de uma casa junto com manhinha. Meu ponto de partida é diferente. Às vezes eu me pergunto: "Como foi que eu me formei na faculdade, trabalhando o dia todo, nesse ritmo, 4 anos, trabalhando o dia todo, indo pra faculdade de noite. E aí, isso para o meu querido, para as pessoas portuguesas que eu converso, foi um dia desse também, aí combinou também com outra conversa que eu tive com a professora do Polidense, que ela é muito querida, ela é portuguesa, muito, 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 muito querida. E aí alguma coisa que eu estava falando com ela, e aí foi do outro professor que ele tá de recesso, que parece que ele vai pra uma outra oportunidade, num circo e tal. E aí ela falou: "Ah, eu estava falando pra ele que ele tem que ir, ele é novo, ele tem 20 e poucos anos". Eu falei: "Pois é, quando eu fui pra Irlanda foi com 22 anos". E aí ela começou a perguntar gente, às vezes eu não lembro que eu fui pra Irlanda tão nova. Estava, tipo, há 1 mês de fazer 23. E aí ela começou a perguntar pra mim, e eu contando a minha história, e ela falava assim: "Nossa, Indy, eh, como você conseguiu tudo isso? Como", sabe? E eu fiquei: "Gente, como eu consegui tudo isso?" Porque foi de um discernimento do que eu queria pra mim, do que sem um apoio e sem um exemplo dentro de casa, sem ter pai presente, sem ter uma figura masculina, eu, assim, tem poucas coisas que eu invejo nessa vida e inveja normal, eu acho que um dia eu vou falar sobre isso em um episódio. Mas tem 2 coisas que eu tenho inveja, de pessoas que tiveram pai presente, presente de fato e que tem uma família bonita em relação a isso, né, que pode passar pelo que for, mas tem os pais pra poder contar. E, de quem não sente cólica quando tá menstruada. Quem menstrua e não tá sentindo nada, sabe. São 2 coisas que eu tenho inveja nessa vida. E eu sou muito grata pela minha família matriarcal, por mãe, sabe aquela coisa dos sentimentos não coexistem? Uma coisa não anula a outra. Mas tem muita coisa que eu tô em desvantagem e que eu tô correndo atrás, né, pra poder chegar lá, que o meu chegar lá é diferente do seu, o seu ponto de partida, assim como o seu ponto de partida é diferente do meu, o seu chegar lá é diferente do meu. O meu chegar lá, como eu já falei aqui, né, a minha definição de sucesso é ter uma empresa rodando, ter liberdade geográfica, ter liberdade de tempo, ter uma família saudável, feliz, proporcionar as coisas que eu quero para amanhã. Um dia desse eu tive uma crise de ansiedade, porque eu tô: "Nossa, ano que vem eu vou no Brasil", e não consegui juntar o dinheiro que eu queria para poder reformar a lojinha de manhã. E isso me pegou muito. Mas, imagina, eu tenho 29 anos, eu estava vendo uma amiga minha, né, a Thaís, onde a gente tá, teve episódio aqui com ela, e ela falando os pais o padrasto e a mãe dela vieram visitar eles aqui, e aí ela falou bem assim: "Ai, agora eu cheguei na idade de ser mãe da minha mãe", e chega uma idade pra todo mundo, né, que você é mãe de sua mãe. Mas eu acredito que dos 16, esse joguinho pra mim e pra manhã já foi mudando, porque manhã não tinha também pessoas pra contar, o ponto de partida dela estava muito em desvantagem, foi muito diferente, ela começou a contar muito comigo, e eu percebi agora na terapia de que eu venho maternando manhã há muito tempo, e aí agora eu tô tentando impor limites e é muito difícil porque, praticamente eu vou fazer 30, praticamente metade da minha vida já é nessa dinâmica. E era pra eu estar pegando esse ritmo, acho que Thaís tem 32. Era pra eu estar pegando esse ritmo, talvez, né, depois dos 30, mas não. Então, olha, Thaís grande amiga, né, Brunão grandes amigos, mas o ponto de partida da gente é diferente. E isso serve também pra pessoas que se comparam muito, já me incluo também nessa, para pessoas que não reconhecem as suas realizações, que é uma coisa que eu venho melhorando ao longo do tempo, e consigo reconhecer minhas qualidades, quem eu sou, sabe. Eu sei que eu sou foda, então isso é uma coisa que eu acho que eu sempre tive em mim,
mas que eu tentava ponderar um pouco, porque eu sabia que isso poderia ser lido de uma forma negativa. Mas é entender esse meu ponto de partida e tá, o que é que eu posso fazer com ele? Agir, não entrar na inércia. Inércia não quer dizer descanso. Descanso é necessário, a gente merece, a gente pode. E talvez aí hoje eu penso, né, poxa, às vezes eu tô precisando muito de descanso ultimamente, eu tô assim: "Nossa, eu quero muito umas férias", ali em dezembro eu quero tirar umas férias sem fazer nada. E eu percebo que muito do meu cansaço hoje não é só de hoje, é de muito tempo atrás, um cansaço mental mesmo, um desgaste mental, um desgaste físico também, porque muito nova eu estava pulando etapas, e aí agora eu tô tentando meio que recuperar o tempo perdido e ter um pouco mais de conforto e fazer as coisas de uma forma mais leve, mesmo que leve mais tempo, né. Trabalhando, mas trabalhando no meu ritmo, e respeitando também esse meu ritmo, que é só meu, e que você também tem um ritmo que é só seu. Então esse episódio é um lembrete que, assim como eu fui lembrando de tudo isso e principalmente conversando com o meu querido, né, eu falando pra ele: "Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não sei o quê", e ele me fazendo lembrar também de tudo isso, porque ele também sabe da minha história, né, eu consegui voltar pra mim e falar: "Ok, eu tô na decisão certa, eu não preciso ir pra um caminho que eu não acho que é o melhor caminho, porque uma pessoa me disse". E aí tem pra encerrar aqui, eu vou encerrar com chave de ouro. Eh, Quando a gente tá em situação de vulnerabilidade, né, a gente muitas vezes não tem escolha, mas tanto eu como você vem trabalhando pra conseguir ter esse poder de escolha, e se você já tem esse poder de escolha, você precisa aprender a usar ele. Porque se a gente não escolhe por nós mesmas, alguém vai escolher. E isso não pode ser por uma pessoa, porque geralmente vai ser por uma pessoa que ela não sabe nada de você, nada da sua trajetória, ela nem se importa. Então, a gente entender o coletivo, a gente ter consciência das coisas, mas a gente também entender que também temos poder. E que se a gente não tem, a gente vai continuar se movimentando para retomar esse poder. Pra gente ter, às vezes, as opções não são das melhores, mas ainda assim, a capacidade de escolher, ela precisa ser nossa. Não deixa só o destino, sabe, não deixa só a vida te levar. Não deixa alguém só você esperar só esperar pra ser demitido. Só esperar pra o relacionamento acabar, mesmo que você já não queira mais estar nele, pra quando alguém te tira desse relacionamento. Só esperar pra mudar quando realmente você já chegou no seu limite final. Você não precisa disso. Às vezes, né, e aí é o importante é você, se você não sabe, você saber mais de você, porque só você consegue saber de você 100%. E olhe lá, que às vezes a gente vai mudando de ideia no meio do caminho e vai se readaptando, mas às vezes é isso, tem escolhas que a gente vai deixando pra depois e aí elas são tomadas por outras pessoas, por outras situações e vai por um caminho que a gente não quer. Então, assim como eu tive a consciência de tá, ok, me questionar se aquela escolha que eu estava fazendo naquele momento era uma escolha, genuína e válida, eu me questionei, que sou uma pessoa ambiciosa, se eu estava deixando de ser ambiciosa, olha só. Me questionei quem eu sou. Então, se eu não soubesse de mim naquele momento, provavelmente eu poderia me perder. Então, não se perde de si, tá bom, nega? Não se perde de si. Teu ponto de partida, ele pode te deixar em desvantagem, no ambiente que você vive hoje, mas ele é só seu. E eu tenho certeza que vai ter umas vantagenzinhas aí. Eh, Pelo menos uma vai ter, por exemplo, a habilidade que eu aprendi com manhã de, vender é o que me trouxe até aqui, que você fala: "Nossa, eu amo escutar indie, eu amo, ouvir a voz de indie". Eu acho que a simpatia que eu tenho é minha, lógico, mas eu aprendi muito com manhã. É isso. Lembra sempre, tá? Não esquece disso. Um cheiro, te espero na próxima quarta e se cuida do lado daí. Tchau, tchau. Saudade.